Aula 1. Introdução ao CorelDRAW. Olá, bem-vindo à primeira aula deste curso. Saiba que é uma honra tê-lo conosco e agradecemos o seu interesse em nosso curso. Durante nosso curso, você aprenderá a utilizar recursos desse interessante programa, que é um dos mais utilizados na área de design gráfico atualmente. Caso você trabalhe ou pretenda trabalhar com propaganda, publicação, gráficas, editoras, agências de publicidade e afins, esse é o programa que deverá aprender a usar. Isso porque o CorelDRAW oferece muitas ferramentas necessárias para criar ilustrações vetoriais precisas e criativas, além de layouts de página com aparência profissional. Nosso curso tem várias aulas e em cada uma teremos trabalhos com os quais você conhecerá ou relembrará como usar melhor cada uma das ferramentas ensinadas. Só que nosso diferencial é que você aprenderá tudo na prática. Você já deve ter visto propagandas como estas: convites, cartazes e uma infinidade de trabalhos gráficos de qualidade profissional. Quando vemos tudo isso, logo nos perguntamos: como será que esses trabalhos são feitos? Todos esses trabalhos e muito mais podem ser feitos com a ajuda do CorelDRAW. Dizemos com a ajuda porque ele não fará nada sozinho. Todas as ótimas ferramentas desse aplicativo serão suas aliadas na criação de trabalhos gráficos. Antes de entrarmos na primeira aula propriamente dita, que tal conhecer alguns trabalhos que serão realizados por você e com nossa ajuda? Bem, na tela está um interessante trabalho que será realizado em uma de nossas aulas. Este trabalho que está vendo na tela, nesse exato momento, você também desenvolverá, e em outra, esse outro, e muitos outros. O bom aproveitamento do curso e o sucesso da aprendizagem dependerão de sua atenção e, principalmente, de seu empenho em todas as aulas. Para facilitar um pouco a compreensão do CorelDRAW, pense nele como um quadro em branco e você é o artista. Todas as ferramentas que utilizaremos para pintar um quadro ficarão à sua disposição, mas do que adianta termos várias ferramentas se não sabemos usá-las, não é mesmo? Então, que tal começar a conhecer e a trabalhar com o CorelDRAW ainda na primeira aula? Como esta é a primeira aula do curso, teremos como objetivo apresentar um ambiente de trabalho do Corel e algumas ferramentas comuns. Afinal, ninguém pode aprender a pintar sem conhecer primeiro os objetos básicos, como a tela e a aquarela. Por isso, antes de começar a conhecer as ferramentas e o que podemos fazer com este programa, esperamos que você se familiarize com seu ambiente de trabalho. Vamos deixar de conversa e começar a aprender. Então, vamos iniciá-lo. Como a maioria dos programas, temos acesso a ele através do menu Iniciar. Sendo assim, clique sobre ele. Clique sobre a opção Todos os programas. Dentre todas as opções que surgiram, clique sobre a opção CorelDRAW Graphics Suite X5. Dentre os diversos programas que a Corel Corporation nos oferece, clique sobre o CorelDRAW X5 e aguarde o programa ser carregado. Assim que o programa é carregado, a janela de boas-vindas aparece. Como podemos visualizar, do lado direito existem guias com nomes bem sugestivos do que encontramos em cada uma delas. Note que estamos com a guia Início Rápido selecionada. É através dela que podemos criar um documento em branco, ou seja, totalmente vazio, ou um novo documento baseado em um já existente. Para isso, bastaria clicar na opção desejada. E nessa área destinada a abrir documentos recentes que se encontra vazia. Caso tivéssemos salvo ou trabalhado com um ou mais documentos, eles apareceriam nessa lista. Como queremos um documento em branco, clique na opção que você acha que executará essa tarefa. Assim, uma nova janela, denominada Criar um novo documento, nos é apresentada. Poderíamos apenas clicar em OK e um novo documento seria criado, mas antes disso, conheceremos um pouco dessa janela. Para isso, posicione o cursor sobre a opção Nome e perceba que uma breve descrição do mesmo é apresentada na parte inferior da janela. Mais especificamente no campo Descrição.
Ou seja, o próprio programa nos descreve para o que serve tal campo, que nesse caso é para definir um nome para o documento. Repita o processo, mas agora posicionando o cursor sobre a opção Destino pré-definido e veja sua descrição. Note que a descrição dessa vez muda, pois mudamos o cursor de opção. Bem interessante, não é mesmo? Temos ainda alguns campos, como o tamanho, que nos dá a opção de escolher o tamanho das páginas do documento. Além disso, ainda relacionado ao tamanho do mesmo, temos os campos largura e altura, nos quais podemos definir valores que acharmos necessários. No caso, eles já mostram os valores padrão do documento, dependendo da opção selecionada no campo tamanho. Interligados a esses campos, temos ainda os campos que definem a unidade de medida do documento e também a orientação dele. Por fim, temos ainda as opções de modo de cores primárias, resolução de renderização e modo de visualização, como... Veremos mais sobre esses campos em aulas posteriores. Não daremos ênfase aos mesmos no momento. Sendo assim, vamos criar nosso documento, que terá o padrão do programa. Portanto, apenas clique no botão OK. Assim que fizemos isso, o CorelDRAW cria um novo documento em branco e já está pronto para ser usado. Antes de começarmos os exercícios, vamos conhecer a área de trabalho do Corel, ou seja, cada uma das partes desta janela. Olhando mais atentamente os locais destacados, podemos enxergar as partes isoladamente. Observe. Não se preocupe em decorar todos os nomes dessas áreas, pois elas estão em seu material didático. Você poderá conferi-los com calma e atenção mais tarde. Com o tempo, você se acostumará e memorizará cada uma dessas áreas. Apenas mantenha-se atento para conhecer as funções de cada item. Essa área chamamos de página de desenho. Tudo que for feito sobre esta área é o que vai ser impresso. Em outras palavras, essa área é a nossa folha de papel em que vamos construir todos os nossos trabalhos. Essas são as réguas. Elas serão usadas sempre que precisarmos criar figuras com medidas exatas e também para movê-las corretamente em nossa página de desenho. Essa é paleta de cores. É nela que vamos escolher as cores que quisermos usar durante a elaboração de nossos trabalhos gráficos. Você deve estar se questionando se existem mais cores. Claro que existem muito mais cores, mas veremos isso no momento certo. Essa é a caixa de ferramentas. Aqui encontraremos todas as ferramentas necessárias para criarmos nossos trabalhos. Para saber o nome de alguma, basta posicionar o cursor do mouse sobre o ícone e o nome aparecerá. Comprove isso. Leve o cursor do mouse até a primeira ferramenta que é indicada. Como vê, o nome dela é ferramenta Seleção. Assim que você retira o cursor do mouse de cima, seu nome desaparece. Faça isso. Note que algumas dessas ferramentas têm um minúsculo triângulo preto no canto direito. É o caso da ferramenta Retângulo, da ferramenta Elipse e de muitas outras. Quando vemos esse pequeno triângulo em determinada ferramenta, significa que ela faz parte de um grupo. Você compreenderá melhor na prática, então clique no pequeno triângulo da ferramenta Retângulo. Como pode ver, assim que se faz isso, surge o grupo dessa ferramenta. Isso, na verdade, tem um nome e chamamos de menu desdobrável. Então, quando dissermos para clicar no menu desdobrável da ferramenta Retângulo e selecionar a opção Retângulo com 3 pontos, você já saberá como fazer. Por enquanto, não faremos isso, então pressione a tecla ESC para que esse menu desdobrável se feche. Essa é a barra de propriedades. Esta barra exibe as propriedades da figura com que estamos trabalhando. Essa barra sempre exibe um conjunto de informações da ferramenta ou objeto que está selecionado no momento. Neste caso, ainda não existe nada na página de desenhos. Por esse motivo, as propriedades que estão sendo mostradas são as da própria página de desenhos. Clique sobre a ferramenta Retângulo, F6, e perceba a mudança que ocorrerá na barra. Como deve ter notado, a barra de propriedades se alterou completamente, porque selecionamos a ferramenta. Repare que o cursor do mouse fica com o formato de uma cruz e um retângulo ao lado. Isso indica que a ferramenta está selecionada.
está pronta para criarmos um retângulo, mas faremos daqui a alguns instantes. Portanto, continue com a aula. A próxima barra que se encontra logo acima da barra de propriedades chama-se barra de ferramentas padrão. Nela temos as funções comuns a todos os programas, como criar um novo documento, abrir, salvar, imprimir, recortar, copiar, colar, desfazer e refazer, dentre outros. Essa é barra de menus. Nesses menus temos praticamente todos os comandos e recursos disponíveis no CorelDRAW. Essas são as barras de rolagem, que possivelmente você já conhece e seu uso é semelhante ao de outros programas. Ou seja, elas são usadas para rolar a janela e podermos visualizar as áreas que no momento não estão visíveis na tela. Bem, agora que já conhecemos um pouco sobre cada item desta janela, vamos começar a trabalhar. No início, criaremos algumas formas geométricas simples. Inicialmente, criaremos um retângulo. Como essa ferramenta já se encontra selecionada, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o próximo local. Só depois solte o botão do mouse. Com essa ferramenta, podemos criar retângulos ou quadrados de qualquer tamanho. Criaremos um quadrado. Para criarmos um quadrado perfeito, ensinaremos um pequeno truque. Mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local. Só depois solte o botão e a tecla. Com isso, criamos um quadrado perfeito, pois a ferramenta retângulo, combinada com a tecla Ctrl, é capaz de criar esse objeto. Conheceremos outra ferramenta. Dê um clique sobre a ferramenta Elipse, F7. Perceba que o cursor do mouse ficou com o formato de uma cruz e uma elipse ao lado. Ou seja, cada ferramenta que selecionarmos terá sua miniatura no cursor. Assim sabemos qual está selecionada. Interessante, não? Continuando, clique no local indicado e, sem soltar, arraste o cursor do mouse até o próximo local. Só depois solte o botão. Com essa ferramenta, podemos criar qualquer tipo de elipse ou círculo. Criaremos um círculo perfeito e aposto que você já deve desconfiar com que tecla faremos isso, não é mesmo? Exatamente, faremos isso com a ajuda da tecla Ctrl. Mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local. Só depois solte o botão e a tecla. Muito bem, dessa maneira, um círculo perfeito foi criado. Já criamos 4 figuras e, a partir de agora, chamaremos essas figuras de objetos. Então, podemos dizer que em nossa página de desenho existem 4 objetos. Inicialmente, eles são criados sem cor alguma, mas podemos alterar isso. Colorindo objetos. Existem 2 maneiras para colorir objetos no CorelDRAW. Se quisermos, podemos escolher a cor desejada e depois criar o objeto. Porém, se o objeto já está criado, como no nosso caso, basta selecionarmos o mesmo com a ferramenta Seleção e depois clicarmos na cor. Alteraremos a cor do primeiro objeto que criamos, ou seja, o retângulo. Para isso, selecione a ferramenta Seleção, clicando sobre ela. Agora dê um clique sobre o primeiro objeto que criamos. Na paleta de cores, dê um clique sobre a cor verde. Como pode ver, o objeto é todo preenchido com a cor que escolhemos. E se fosse necessário ter esse retângulo na cor verde e com a linha de contorno vermelho, como será que devemos fazer? Colorir a linha de contorno de um objeto é tão simples quanto preenchê-lo. Clique com o botão direito do mouse sobre a cor vermelha que se encontra na paleta de cores. Note que o contorno do objeto teve sua cor alterada, ou seja, passou do preto para a cor escolhida, ou melhor, a cor vermelha. Então tenha sempre isso em mente. Com o botão esquerdo, escolhemos a cor de preenchimento dos objetos e, com o botão direito, escolhemos a cor do contorno dos objetos. Continuando com a aula, repare que o primeiro item da paleta de cores, que está sendo mostrado na tela, é um quadrado com um X no meio. Ele serve para retirarmos a cor de um preenchimento ou a cor do contorno do objeto. Dê um clique sobre ele. Note que a cor de preenchimento do objeto some.
Devolva a cor ao objeto clicando sobre a cor verde na paleta de cores. Veremos se você entendeu. Retire a cor do contorno usando o procedimento já aprendido. Faça isso usando o botão direito do mouse. Assim tiramos a cor do contorno do objeto, mas não o deixaremos sem cor. Alteraremos sua cor. Com seus conhecimentos, aplique a cor preta ao contorno do objeto. Aproveitando que estamos falando de cores, vamos ressaltar algo importante. Nunca confunda um objeto preenchido com a cor branco com um sem preenchimento. Veremos isso na prática. Clique sobre o quadrado que criamos e, sem soltar, arraste-o até o local indicado. Com isso, movemos o quadrado em cima do retângulo. Note que o quadrado é transparente e, mesmo estando em cima do outro objeto, ainda podemos ver o retângulo completamente. Na paleta de cores, dê um clique sobre a cor branca. Assim, nosso quadrado passa a cobrir uma parte do retângulo. Antes, ele estava sem preenchimento e agora está com o preenchimento branco. Por isso, nunca confunda um objeto sem preenchimento com um que tem o branco como a cor de preenchimento. Testaremos você para ver se entendeu esses novos conceitos e se está prestando a devida atenção na aula. Selecione o círculo que criamos. Feito isso, aplique a ele a cor de preenchimento laranja. Dê ao contorno desse objeto a cor amarela. Você está se saindo muito bem. Selecione a elipse que criamos e aplique o vermelho como cor de preenchimento. Como cor de contorno, deixe o objeto sem nenhuma cor. Parabéns! Continue prestando atenção na aula, pois colocaremos ordem em nossa página de desenho. Na verdade, aproveitaremos alguns objetos criados e a transformaremos na bandeira do Brasil. Você deve saber que os objetos que compõem a bandeira nacional brasileira são 3 formas geométricas básicas. O retângulo, que já temos, um quadrado que aproveitaremos e o transformaremos em um losango, e um círculo. Você há de concordar que temos uma elipse sobrando na tela. Para apagar algum objeto que se encontra em nossa página de desenho, basta selecioná-lo e, em seguida, pressionar a tecla Delete. Então, como a elipse já se encontra selecionada, basta pressionar a tecla Delete para apagar a mesma. Faça isso. Não tem segredo algum, é muito fácil. Vamos começar a ajustar esses objetos para construirmos nossa bandeira. Primeiramente, selecione o quadrado e aplique a ele o amarelo como cor de preenchimento. Esse objeto não terá nenhuma cor de contorno. Com seus conhecimentos, faça essa alteração. Como pode perceber, algo está estranho. Para ficar mais harmonioso, teremos que aumentar o retângulo verde ou diminuir o quadrado. Aumentaremos o retângulo. Sendo assim, selecione-o clicando sobre o mesmo. Note que quando um objeto está selecionado, há pequenos quadrados ao seu redor. Eles são chamados de alças de redimensionamento. É através deles que podemos aumentar ou diminuir o tamanho do objeto. Agora, aumentaremos a altura de nosso retângulo. Para isso, leve o cursor do mouse até o local indicado, clique e, sem soltar, arraste até o outro local que está sendo indicado. Dessa forma, aumentamos somente a altura do objeto, ou melhor, de nosso retângulo. Aprenderemos a aumentar a largura. Então, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o próximo local. Chegando lá, solte o botão do mouse. Existe um modo de diminuir ou aumentar nosso objeto proporcionalmente, ou seja, tanto a altura quanto a largura de uma única vez. Ensinaremos a você esse truque e, para isso, utilizaremos o quadrado. Sendo assim, clique sobre o mesmo para selecioná-lo. Para aumentar proporcionalmente tanto a altura quanto a largura, basta usar qualquer uma das 4 alças de redimensionamento. Devemos clicar em qualquer uma delas enquanto pressionamos a tecla Shift. Pressione e mantenha a tecla Shift, clique na alça indicada e, sem soltar, arraste até o local indicado. Só depois solte a tecla e o botão.
Como percebeu, dessa forma alteramos a largura e a altura do objeto simultaneamente. Veremos se entendeu. Com a tecla Shift pressionada, clique na mesma alça, arraste até o local indicado e só aí solte a tecla e o botão. Muito bem, prosseguindo com a aula, devemos transformar esse retângulo em um losango. Como você sabe, um losango e um retângulo têm a mesma quantidade de lados, ou seja, 4. Então, se rotacionarmos um retângulo, ele se transforma em um losango, certo? É exatamente isso que faremos. Note que o quadrado está selecionado e exatamente no meio dele existe um pequeno X. Para conseguirmos rotacionar um objeto, devemos clicar sobre ele. Faça isso. Opa! Parece que nossas alças de redimensionamento foram alteradas. Antes eram pequenos quadrados, agora são pequenas setas. É somente através das setas que estão sendo indicadas que podemos rotacionar o objeto. E é isso que faremos agora. Clique na alça de rotação que é indicada e, sem soltar, arraste até o outro local. Muito bem, pressione a tecla ESC para retirarmos a seleção desse objeto. Aproveitaremos o círculo, mas como deve perceber, precisamos aplicar a ele uma cor azul. Para isso é necessário selecioná-lo. Faça isso. Agora clique sobre a cor azul que é indicada na paleta de cores. Continuando, clique sobre o círculo e, sem soltar, arraste-o até o local indicado. Só falta diminuirmos o círculo e colocá-lo no meio de nosso losango. Clique sobre a alça de redimensionamento que é indicada e arraste até o próximo local que será indicado. Só falta posicionarmos o círculo no meio de nosso losango amarelo. Então, clique sobre ele e, sem soltar, mova-o até o local indicado. Nossa bandeira está praticamente pronta. Dizemos isso porque o losango e o círculo não estão no centro do retângulo. Então, para realizar essa operação, é necessário selecionar os dois objetos de uma única vez. Como o círculo já se encontra selecionado, mantenha a tecla Shift pressionada e depois clique em qualquer parte do losango. Depois, solte a tecla. Perfeito! Clique no X, que representa o centro de ambos os objetos selecionados, e, sem soltar, arraste até o centro do retângulo. Já terminamos esta aula. Dê um clique no botão Fechar desta janela para encerrarmos o CorelDRAW. Na janela que surge nos perguntando se queremos salvar as alterações realizadas, clique no botão Não. Devemos ressaltar que, apesar de simples, este material poderia ser útil para alguma propaganda, um logotipo ou algo do tipo. Claro que poderíamos melhorar e muito esse trabalho, mas cada coisa no seu devido tempo. Nossa aula está quase chegando ao final. Hoje você conheceu a interface do Corel, janela Novo Documento e suas configurações, as barras de ferramentas padrão, a página de desenho, a paleta de cores, entre outros. Aprendeu também a criar formas geométricas básicas como retângulos, quadrados, elipses e círculos. Ainda nessa aula, obteve conhecimento de como colorir e alterar a cor de contorno dos objetos. Além disso, também aprendeu como rotacionar e mover objetos. Apesar dessas operações serem extremamente simples, esperamos que não tenha restado nenhuma dúvida, pois no decorrer do curso você fará isso a todo momento. Fica aqui uma dica. Tente, no decorrer do curso, decorar os atalhos que serão passados, seja de ferramentas ou outras ações comuns do programa. Eles com certeza lhe serão muito úteis mais tarde. Não se preocupe se achou um pouco complicado o seu ambiente de trabalho, pois com o passar do tempo, você verá que é tudo muito simples e prático. Caso tenha restado alguma dúvida, aconselhamos que refaça a aula. Do contrário, abra sua apostila e faça os exercícios referentes a essa unidade. Só depois disso responda aos testes. Lembre-se que a apostila é sua, por isso tenha-a sempre em mãos, pois a mesma é essencial para o bom aproveitamento do curso. Chegamos ao fim de nossa aula interativa. Esperamos que você tenha aprendido bastante. Até a próxima aula!